Olá pessoal, tô meio sumidinha, mas voltei aqui para fazer uns vídeos. O Senhor tem colocado algumas palavras no meu coração e eu vim trazer ela para vocês. Hoje a gente veio falar sobre mudança de vida em Deus. E a gente não pode falar sobre mudança em Deus sem usar a matéria. Sem falar, a gente não pode falar sobre mudança em Deus sem falar sobre a ferramenta que traz essa mudança em Deus. E é a palavra. Como vocês sabem, meu manual, eu amo demais. É o que me conduz todo dia, é o que me alimenta, é o que me faz caminhar, é o que me ensina, é o que me direciona em tudo que eu vou fazer. Então é através dela. E levando em consideração a palavra, a gente vai ler em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo é o 9. Hoje a nossa base vai ser o livro de Coríntios. A gente vai oscilar um pouquinho, mas basicamente é o livro de Coríntios. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E muita gente que lê esse versículo acha que Paulo está falando para quando nós chegarmos no céu. E na verdade não. Na verdade ele está falando da nossa vida aqui na terra, o que vamos viver aqui. E em Efésios isso deixa bem claro, no capítulo 3, no versículo 9 e 10. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Gente, uma das coisas que me afastaram muito do cristianismo, da igreja, do meio cristão, foi o que eu achava sobre o cristianismo. Eu tinha ideia na minha cabeça de que cristianismo era uma coisa chata, pacata. Na minha cabeça, ir para a igreja era proibição. Eu via as mulheres da igreja, o jeito que elas se vestiam, o jeito que elas se comportavam, as submissões, como algo de proibição, como se fosse um pai que quisesse manter seguro ali, que não deixasse voar. Eu tinha essa imagem que não tinha nada de bom. Eu via como algo ruim, como estar na igreja, como eu não posso fazer nada. Eu tenho que ficar presa aqui e sem recurso, e se eu não fazer, e se eu tenho que fazer desse jeito, porque se eu não fazer desse jeito eu vou pro inferno. E isso me atrapalhou muito durante a minha vida, porque eu mantive isso na minha cabeça por muito tempo mesmo, por falta de conhecimento da palavra e por falta de conhecimento em Deus, não só da palavra, mas em Deus. E como eu não queria essa vida pra mim, que eu achava que não era a vida ideal, porque eu achava que o mundo é mais do que isso, a vida é mais do que ir pra igreja e se vestir decente, eu fui pro mundo, eu não quis mais, saí da igreja, não permaneci. Só que tem uma coisa que eu falo assim, ó, nós todos, sem exceção, todos que são criação de Deus, a gente nasceu já com o DNA para adorar. E Deus espera essa adoração para ele. E quando a gente não adora ele, a gente adora outra coisa. E é uma coisa muito louca que mesmo lá fora, mesmo não estando na igreja, não participando das coisas de Deus, estando longe da presença de Deus, eu sempre senti falta de alguma coisa, sabe? Eu ia em festa, eu fazia o que eu queria, mas no fundo eu sentia falta de alguma coisa. Tinha alguma coisa dentro de mim que falava assim: não tá suficiente. Sabe, era como se meu marido não fosse suficiente, eu buscava amor no marido, em filha, na família, em festa, em sair, e eu não encontrava por conta desse DNA. Porque a gente já nasce com esse DNA para adorar, e quando a gente não adora, o corpo pede, sabe, gente? Não adianta. Essa falta, esse vazio, sabe aquilo que nada preenche? É um vazio que é do tamanho de Jesus, que é só ele que pode preencher.
Sabe, eu tive que passar para me perceber que meu marido não ia me preencher, filha, festa, nada do que eu fizesse ia preencher aquele vazio que era do tamanho de Jesus. E eu resolvi me afastar dele. Então não adianta. Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Só que ele fez a nossa criação, o nosso DNA, para adorar ele. Então a gente vai sentir falta dele. Querendo ou não, a gente pode buscar recurso. Muita pessoa fala assim: "Ah, eu tô feliz do jeito que eu tô". Mas é mentira. Na verdade, é uma capa para esconder, porque na verdade, quando a gente deita no travesseiro, essa é a realidade. É aquela falta. Você chora, você tem aquele sentimento de tá faltando alguma coisa. Eu tenho tudo, mas eu não tô feliz. Tá faltando. Não sei o que que é e fica naquela busca inconstante. E muitos fazem coisas erradas porque não encontra. Onde é só Jesus que pode dar. Gente, Satanás, ele não é bobo. Ele trabalha para pintar na nossa mente uma imagem de um povo que não é feliz. O que ele faz? Ele cria uma idealização da igreja, do que é servir a Deus, como algo ruim, porque aí ele te impede de você descobrir quem você é em Cristo Jesus. E ele impedindo, você nunca se aproxima, você nunca vai fazer a vontade de Deus. Essa que é a missão dele, te impedir de descobrir quem que você é. Porque ele sabe que quando você descobrir, ele tá ferrado, porque ele já não tem mais poder sobre a sua vida. Essa é a intenção. Muitas pessoas falam assim: "Ai, ele trabalha para me fazer errar, para me praticar alguma coisa". Não, é muito além disso. Ele trabalha para você não descobrir quem você é. É aí que ele te ganha. E Deus, além de querer que a gente viva intensamente nele, isso agrada a ele. Isso a gente pode ver em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Gente, a importância desse versículo tem deixado de ter valor nesses dias de hoje, por conta dos ensinos que a gente está tendo nas igrejas, do que as pessoas pregam e muitos dos que leem também na palavra que interpretam de forma errada. E pregam por conta do amor incondicional de Deus, confunde o amor de Deus incondicional com o agradar a Deus. E tem diferença. Não que seja ruim, saber que Deus nos ama incondicionalmente e que não podemos fazer nada para que Deus deixe de nos amar é muito importante. Mas não é só isso. E Deus, além de querer que a gente viva intensamente nele, isso agrada a ele. Isso a gente pode ver em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Em João, capítulo 17, a gente tem a prova desse amor, a prova viva. É onde Jesus orou. E é no João, capítulo 17, versículo 22 e 23. É Jesus orando. Eu lhe deis a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha que coisa mais linda. Aqui Jesus deixa claro para nós que Deus, ele não ama mais a Jesus do que nós. Ele nos ama igual. Da mesma maneira que Deus ama a Jesus, ele nos ama igualmente. Não tem diferença para Deus. Então, Deus, ele nos ama incondicionalmente. Ponto. Não tem o que dizer. Só que aqui Paulo deixa claro que tem diferença entre amar e agradar a Deus. Eu não posso ser responsável pelo tanto que Deus me ama. Independente de algo ruim que eu fizer, eu não sou responsável por Deus deixar de me amar. Ele nunca vai deixar de me amar por uma atitude, por um erro meu. Mas nós, somos responsáveis pelo tanto que agradamos a Deus. Essa é uma responsabilidade nossa.
Por isso que Paulo diz que o nosso alvo é bem agradá-lo. E, aliás, não é só esse motivo de agradar a Deus, que já seria o suficiente. Mas tem um outro motivo que tá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E vamos deixar claro aqui, Paulo não está falando com ímpio. Ele está falando com crente, com cristão, com os salvos. É dessas pessoas que Paulo está falando. E como que eu sei disso? É só a gente voltar uns capítulos anteriores. Olha no capítulo 6. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estarmos no corpo, vivamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Porque quando o pecador está ausente do corpo, não está presente em Deus. Aí ele está no inferno. Jesus veio salvar o mundo e não condená-lo. Lembra bem, condenado a gente já estava. Então ele veio nos salvar da condenação que nós mesmos causamos. Então Paulo deixa claro que todos os crentes cristãos estarão perante o tribunal de Cristo para ser julgado pelo que nós fizemos com Cristo em vida, seja bem ou mal. O que fizemos com o nosso corpo será examinado por Cristo. E isso ele está falando dos cristãos e não de ímpio. É com nós que ele está falando. Ficaremos diante de Jesus não pela decisão dos nossos pecados, porque os nossos pecados já foram limpos pelo sangue de Jesus Cristo, mas pelas nossas obras. Essas sim serão examinadas por Cristo. Seremos examinados por tudo que a gente faz aqui como crente na terra. Os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas intenções, tudo vai ser examinado por Cristo. Nada vai fugir ao olhar dele naquele dia. A verdade vai aparecer aos olhos dele. E como resultado disso, seremos recompensados ou sofreremos perdas em relação a esse exame que Cristo vai fazer. Então, o que fazemos nessa terra não determina a sua salvação. A sua salvação é pelo sacrifício imaculado e puro de Jesus Cristo na cruz. Mas as suas obras vão determinar como você vai passar a eternidade. Por isso que Paulo diz a importância e devemos tratar o agradar a Deus como um fator na nossa vida, como algo importantíssimo. Ah, mas eu não vou fazer isso pela recompensa. Não. O primeiro fator de você agradar a Deus é porque nós o amamos incondicionalmente, somos apaixonadas por Cristo. E o segundo fator é que vamos estar presentes no tribunal de Cristo. E esses dois fatores já são suficientes. E a gente não deve fazer isso só pela recompensa ou não, mas porque eu não quero chegar um dia na presença de Jesus e ver nos olhos dele lágrimas de decepção. Porque eu perdi a oportunidade de agradar a ele, de fazer a vontade dele. Eu quero que ele se alegre, que ele olhe para mim, independente das minhas fraquezas, da minha pequenineza, que eu fui fiel e eu mantive a minha fidelidade a ele para agradar a ele, ainda que a minha carne pede, ainda que meu coração deseja, a minha alma deseja mais as coisas de Deus. Olha aqui em João capítulo 1, verso 8. Olhar por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Não é só receber a recompensa. Deus, ele quer que recebamos plena recompensa.
É uma recompensa completa. Ele não quer só a salvação. Ele quer que a gente receba a recompensa. Lembra? Deus nunca vai deixar de nos amar. Mas ele se regozija muito quando ele nos dá uma missão e nós cumprimos nele essa missão para agradar a ele. Aí ele tem prazer em nos recompensar. Esse é o Deus que nós servimos. E não com tristeza. A gente tem que fazer isso com alegria. Fazer para agradar a ele, para alegrar o coração dele, em alegria e não em tristeza. Porque muitos até fazem à vontade, até obedecem, mas fazem isso com tristeza, com pesar. Ai, eu queria fazer tal coisa, mas eu não posso. Ai, porque eu queria. Não é assim. Você agrada a Deus porque você o ama e simplesmente pelo fato de você saber que ele está alegre porque você está fazendo a vontade dele, já tem que ser um motivo para você agradar a ele. Eu não cometo algum pecado, eu tento manter a minha santidade o máximo que eu posso, porque é lógico, a gente tem um limite do que a gente pode, e o que a gente não pode a gente entrega para ele. Mas o que tiver ao meu alcance para ser mais santa na presença dele, eu vou ser pelo simples fato de que Deus é o amor da minha vida. Ele é acima de todas as coisas na minha vida. E só o fato de me vir à memória que Deus, de saber que Deus está triste por algum comportamento meu, já é suficiente para mim obedecer. E se isso não for suficiente para você, você tem que analisar a sua salvação. Então não faça com tristeza, faz com alegria. Olha o Deus que você serve. Olha o que ele fez por nós. A gente nem se a gente pudesse trabalhar a vida inteira, a gente poderia pagar o sacrifício que ele fez, o amor que ele teve com nós. Sabe? Às vezes as pessoas ficam perguntando, pode Deus dar uma recompensa para um filho e outro não? Pode. Deus, ele não ama diferente dois filhos. São dois irmãos na graça. E um pode receber recompensa e o outro não. Porque Deus dá a cada um que é devido. Sabe? Deus vai dar a cada um de acordo com o comprometimento de cada um. O seu comprometimento com Deus vai mostrar a recompensa que você vai receber. Porque pensa comigo, é justo Deus dá para você a mesma recompensa que vai dar para o outro que está obedecendo? Se você não está obedecendo? Ou vice-versa? Se eu não estou obedecendo, se eu não faço a vontade dele, se eu não agrado a Deus, e eu tenho um irmão que agrada, é justo Deus dar para mim a mesma recompensa que vai dar para o outro se eu não agradei? Então, Deus, ele nos ama, mas ele é justo. Olha o que fala em Salmo 139. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha isso! A nossa história, a sua história de vida foi escrita num livro por Deus. Você tem um livro que escreve a sua vida. Deus estabeleceu metas para você cumprir na sua vida. E por que às vezes a gente não alcança essas metas? Porque muitas vezes a gente não quer. É claro que fazer as coisas da carne é mais fácil. Lógico que é. Ninguém quer orar, ninguém quer ler a Bíblia, ninguém quer jejuar. É muito melhor não fazer essas coisas. Mas como que você vai descobrir o que você é em Deus? O que Deus quer de meta para você? Como que você vai cumprir essas metas se você não buscar essas metas? E através da oração, através da palavra. Não tem como. Agora olhe em Efésios. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A sua história já está feita. Deus já preparou as boas obras. Agora vamos lá em Colossenses 1:9.
Por esta razão, nós também, desde o dia em que no ouvimos, não cessamos de orar por vós e te pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Tá vendo? Isso é a vontade de Deus para vocês. Deus abençoe.